Como ficam as pontas do Flamengo sem Gonzalo Plata e Everton Cebolinha? Gente, essa pergunta tem sido feita nos artigos recém-publicados, né? Artigos relacionados ao Flamengo, evidentemente. Por que estão fazendo a pergunta? Porque Plata está quase deixando o Flamengo para o Dynamo de Moscou e o Cebolinha, de novo, tem interesse forte do Fluminense, do Grêmio, entre outros clubes, e o Flamengo estaria disposto até de liberar o jogador de forma gratuita neste exato momento. Tipo assim, ó, vai embora, Cebolinha, por gentileza. Muito obrigado, mas pode ir embora, eu não vou te cobrar nada por essa saída. Bom, e a resposta para a pergunta é a seguinte, pelo menos a minha resposta é a seguinte: como ficam as pontas? Melhores. Melhores e muito melhores. No caso da ponta direita, vamos supor que o Plata saia do Flamengo hoje, de imediato, eu passo a usar o Luiz Araújo. Não uso o Carrascal. Passo a usar o Luiz Araújo, desse modo eu ganho poder ofensivo. Claro que o Araújo tem um pouco de dificuldade na composição tática, em voltar para fechar aquele corredor de saída do adversário, de ajudar na proteção ao meio campo. Ele tem um pouco de dificuldade, mas no quesito ponta, que é a função raiz do atleta, o cara é muito bom. Inclusive, quando a gente diz finalização a gol e gols marcados, o Luiz Araújo dá um banho no Plata, dá um banho no Carrascal, dá um banho em qualquer um. O Plata chegou no Flamengo em 2024 e só tem 9 gols. E ano passado ele jogou como falso 9 praticamente a temporada inteira e não marcou praticamente quase nada. Quase nada. Trocando em miúdos, ganhamos qualidade com a titularidade do Luiz Araújo. E se você quiser acreditar no que o BAP fala e no que o Boto diz, ainda há a real possibilidade da gente contratar o Luiz Henrique. A contratação do LH está condicionada à saída do Plata, até por conta da, claro, a escassez da posição, porque tu perde jogador da posição, tem que trazer outro, mas também pelo acréscimo financeiro. O Flamengo, apesar de ter dinheiro e viver uma situação financeira muito saudável, sabe? O Flamengo tá com o freio de mão puxado para não extrapolar. A compra do Paquetá foi muito agressiva para os cofres do Mengão. Então não custa nada ter cautela daqui em diante. Essa cautela tem sido aplicada. Mas entrando o dinheiro do Plata, que seja 10, 12 milhões, não importa, o Flamengo pede 15, mas que seja 10, 12 milhões de euros, já ajuda bastante a somar-se o que já temos e assim dar de entrada do Luiz Henrique. Mas é isso, para mim ganha independente de Luiz Henrique ou qualquer outro. Para mim o Luiz Araújo é o cara da posição. E na esquerda não tem jeito, cara. Melhora significativa porque Cebolinha não tem sido usado. Já tem um mês que ele não atua. Tá fora do Flamengo, não faz parte dos planos do Jardim. É muito bom para o clube porque alivia uma folha salarial de quase 2 milhões. Há quem diga que o salário do cara gira em torno de 1,5 milhão, é um alívio de 1,5 milhão na folha salarial. Acabou, filho. Então não tem nem o que discutir. Lembrando que Cebolinha chegou em julho de 2022 e até hoje não foi responsável por nenhum grande feito do mais querido. Eu desafio a qualquer um aqui dizer o seguinte, ó, Cebolinha no jogo tal destruiu, botou no bolso. Não teve isso. Teve picos de bons momentos, mas momentos memoráveis, não. Não, Cebolinha não decidiu nenhuma classificação pra gente, Cebolinha não decidiu nenhum título. Se de 2022 até agora nada aconteceu, vai acontecer daqui até o final do ano, faltando 4 meses para terminar a temporada? Evidentemente que não. Então, a resposta é muito clara e simplória. Saindo Plata, saindo Cebolinha, é um acréscimo incrível para as pontas do Flamengo. E eu gostaria que você, neste momento, deixasse aqui no chat as tuas impressões acerca desta minha opinião. O que vocês acham aí? O Flamengo tem que facilitar a saída do Plata, tem que implorar para que o Cebolinha vá embora, ou vamos insistir até o final do ano e ver que bicho que dá? Lembrando que a ida do Cebolinha para o Fluminense é difícil de ser consolidada porque o Flamengo pediu que o Cebolinha não jogasse contra a gente. Aí eu acho um erro gravíssimo, porque é o seguinte, se você vende um jogador, você se desfaz de um jogador, é sinal que esse jogador não serve para o teu plantel. Se ele não serve para o teu plantel, por que você teme a presença dele contra você? Eu acho isso erradíssimo. Jogador que veste a camisa de outro clube, ele tem que ter o direito de jogar contra qualquer outro clube. Se não serve para mim, problema, usa se quiser. Não vou proibir que você use contra mim. Então aí o Flamengo peca, mas não é o Flamengo que peca não. Todos os clubes pecam porque essa cláusula contratual é posta sobre qualquer negociação. Mas tá aí, vamos ver para onde vai o Cebolinha, se é que ele vai.
e vamos ver se o Plata de fato vai sair, se é que ele vai. Como vocês vêm acompanhando aí, o nosso adversário para as quartas da Copa Libertadores da América é o Independiente Del Valle, o destruidor de gigantes, assim como eles são chamados. E tá tendo uma controvérsia por parte dos entendedores rubro-negros, principalmente aqueles que trabalham na internet, né? Que dizer assim, que papo furado, melhor Del Valle da história é o caceta. Melhor Del Valle da história foi aquele de 2016 que chegou na final da Libertadores. Melhor Del Valle da história foi aquele que venceu a Recopa em cima da gente nos pênaltis. É aquele que meteu 5 no Flamengo em 2020. Esse aí não é o melhor Del Valle da história. Gente, é o seguinte, quando se fala o melhor Del Valle é porque o clube, depois que virou SAF há tantos anos, vem se reestruturando. E quando tu olha uma sequência de 16 vitórias, e os mesmos entendidos dizem o seguinte, cara, o Flamengo também tá invicto uma porrada de jogo, um monte de empate, mas é justamente por isso, um monte de empate no meio do caminho e tava invicto, né, até perder pro Cruzeiro. É um monte de empate no meio do caminho e é um monte de atuação oscilante, jogando bem no primeiro tempo e jogando mal no segundo tempo. O Del Valle, a princípio, sim, possa ser que esteja oscilando, mas os caras emendaram 16 vitórias, não tem um empate no meio do caminho. 16 vitórias consecutivas, isso inclusive disputando fase de grupos da Libertadores, que por mais que o grupo do Del Valle possa ter sido considerado um grupo fraco, o do Flamengo também foi, os caras venceram vários jogos, dali em diante não pararam de vencer, e assim por diante, então tem que respeitar. Um breve histórico, tá? Um breve histórico sobre nossos confrontos contra eles diz o seguinte, o Flamengo e o Del Valle se enfrentaram por 6 vezes, né? E o Flamengo venceu 3, perdeu 2 e empatou 1, ou seja, confronto pesadíssimo. E jogar na casa dos caras realmente é uma pedreira absurda. Flamengo 2020 com o Rogério Ceni ou Domenech, não lembro agora se naquele período era o Domi ou se já era o Rogério Ceni, mas não importa. Naquele período o Flamengo foi lá e tomou de 5-0 Del Valle em cima do Flamengo de 2020, o malvadão que em 2019 destruiu o futebol. Destruiu o futebol no bom sentido da imposição. Tomamos de 5 em 2020. Claro que quando fomos jogar o jogo da volta, isso era fase de grupos, tá? Não era mata-mata, não. Quando fomos jogar o jogo da volta, fizemos 4, mas mesmo assim saldo negativo de -1. Em 2023, a gente também foi lá e perdeu de 1-0. No Maracanã, a gente venceu por 1-0 e fomos para os pênaltis. Foi a decisão da Recopa. Perdemos nos pênaltis, 2023, aquele fatídico ano onde perdemos todos os campeonatos. Bom, resumindo, fica muito claro o seguinte, enfrentar o Del Valle na altitude de Quito é um problema gravíssimo, o Flamengo não tem sorte lá. Das 2 derrotas do Flamengo para eles, as 2 foram lá. E o saldo, meu irmão, 6-0. 6-0 de saldo para os caras, lá na altitude de Quito. Tu traz esses elementos, altitude, histórico altamente negativo para o Flamengo naquela altitude de lá. Essa ideia de que é o melhor Del Valle da história. É um Del Valle com 16 vitórias consecutivas, com título do equatoriano com 6 rodadas de antecedência. Meu irmão, todo cuidado é pouco. E o que eu penso acerca da montagem desse nosso time para pegá-los lá na altitude é muito simples. Flamengo no 4-4-2. 4-4-2, com o meio-campo composto por Jorginho, Pulgar, Paquetá e Arrascaeta. E minha dupla de atacante, eu vou manter Samuel Lino e Bruno Henrique. Bruno Henrique, que na altitude inexplicavelmente demonstra ter um pulmão absurdo. Lembrando que na primeira rodada da fase de grupos, o Flamengo foi ao Peru pegar o Cusco na altitude. O que aconteceu? O Bruno Henrique correu o jogo inteiro e o Ayrton Lucas também correu o jogo inteiro. Foram os 2 melhores do Flamengo naquele jogo e vencemos por 1-0. Então, não tem que ter Pedro nesse ataque do Flamengo. Tem que ter o Bruno Henrique para ter uma saída rápida. Tem que ter o Ayrton Lucas para ter uma agudez na lateral esquerda e a linha de fundo para criar jogar. E o Flamengo tem que jogar no 4-4-2 porque esse jogo nosso lá será disputado e ganho no meio campo. Não adianta a gente se entrincheirar e ficar explodindo bola para frente, deixando os caras chutando de fora de área o tempo todo. Coisas que eles fazem muito bem, o nosso Rossi falha demais. Também não adianta a gente ficar no 4-3-3 ou 4-2-4 ou 4-2-3-1. Não. Tem que preencher o meio campo. Não adianta querer ter um Plata
para ficar puxando um contra-ataque, já que o cara não é objetivo na questão da finalização, e ter o meio campo arregaçado. A gente tem que ganhar o jogo no preenchimento do meio campo. Para tal, devemos ter esses 3 volantes, Jorginho, Pulgar e Paquetá, e o Arrascaeta conduzindo a galera. Lembrando que o Paquetá é o terceiro homem, seria o terceiro homem com flexibilidade. Então o cara assim fecharia ali a cabeça da área, flutuaria ao lado do Arrascaeta, daria uma certa liberdade para o Arrasca quando o Flamengo tivesse com a bola, e o próprio Paquetá também teria a mesma facilidade. Aí é a questão tática que o Jardim tem que trabalhar. Eu acho que está muito fácil esse jogo aí pra gente. Pelo menos a classificação está muito fácil, mas passa por esse jogo na altitude, tá? Ali é pra gente vencer, que seja por 1-0 ou pelo menos voltar com um empate. Mas para que socorra, meu irmão, é 4-4-2, com Lino e Bruno Henrique como a dupla de ataque. Tá certo, gente? Deixa aí nos comentários. Vocês acham que o Flamengo passa pelo Del Valle jogando bem? Passa no sufoco? Vambora conversar. Se inscreva no canal Flacegueta, meu nome é Fábio Saúz, estamos juntos há 4 anos somente aqui no YouTube com este canal. Se inscrevam também no canal CRF Express, que é meu canal paralelo, notícias dinâmicas lá no outro canal. Deem um like neste vídeo, compartilhe o material nas suas redes sociais. Distribua o hype gratuito, você tem 3 hypes gratuitos, se torne membro voluntário, você assina o clube de membros do canal e não paga absolutamente nada. E caso queira fazer uma compra na Shopee, no Mercado Livre, que seja qualquer produto que não estes que estão anunciados aqui, meu irmão, entra pelo link dos produtos, tá? Quero comprar uma caneta, mas tem uma camisa do Flamengo no vídeo? Clica na camisa do Flamengo, entra na plataforma e pesquisa pela caneta. Ali você vai fazer a tua compra e vai ajudar o canal aqui com uma pequena comissão que não sai do teu bolso, sai do bolso do Mercado Livre. Valeu, gente? Então ajuda aí. Flamengo e Botafogo, domingo, 4 horas da tarde. Um jogo que foi feito para ser vencido, né? Um jogo que foi feito para ser vencido e assim esperamos que aconteça. Flamengo tem os reforços do Alexandro, tem também a presença do Vitão, tá tudo encaminhando para que o Vitão esteja à disposição no banco, e também o De La Cruz. Claro que além do fato, evidentemente, do Wallace e do Cebolinha, que são 2 jogadores que nos últimos jogos têm sido deixados de lado e esquecidos completamente por Leonardo Jardim. Então, assim, são reforços que podem ajudar o Flamengo, principalmente quando se diz respeito ao Alexandro, já que o Ayrton Lucas oscila mais do que qualquer outra coisa. E o ponto negativo acerca deste jogo é a presença do Bruno Henrique, que não estará, né? O Bruno Henrique levou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Cruzeiro. O Bruno Henrique é desfalque confirmado. Do mais, gente, tem também uma outra coisa bacana para se dizer, que é a seguinte: podemos ver pela primeira vez a presença do nosso garoto Josmar, menino da base, 17 anos, que o Flamengo comprou frente ao Avaí. O Josmar entrou para a história da Série B por ser o mais jovem jogador a marcar de modo oficial naquela competição. Com 16 anos e poucos meses, ele fez um gol no jogo do Avaí e assim entrou para a história. O Flamengo viu o talento nesse menino e o comprou. Na base do Mengão, sub-20 e sub-17, ele já fez 28 jogos e marcou 14 gols. Olha a quantidade de gols desse garoto aí, né? 14 gols e 28 jogos, mais uma assistência. É uma produção de meio gol por partida. Se cada jogador fizer meio gol por partida, meu irmão, o cara termina sua trajetória como, sei lá, multi-artilheiro. Então é um menino que sabe fazer gols, é um menino que eu sempre peço que o Flamengo profissional ou teste eventualmente. Claro que ele não seria, toquei aqui no microfone, claro que não seria uma solução ofensiva, né, para tu se garantir no Josmar, até porque é um menino, mas é o tipo do garoto que, para tu ter um Alacian entrando para reforçar o ataque, é melhor ter o Josmar, porque o Josmar tem credencial que pode ajudar, o Alacian não. O Alacian é naufrágio anunciado, tá certo? Então, é isso, gente. Então, vamos embora ver se o Jardim realmente, que tá treinando com o Josmar, tá usando. Na verdade, ele vem usando outros meninos para compor os treinamentos. Essa semana ele tá tentando encontrar outras soluções. E, de fato, o Josmar estará no banco. O Flamengo fazendo uma boa partida, encontrando o placar ainda no primeiro tempo, possa ser que aos 20 do segundo tempo o Josmar estreie nos profissionais do Flamengo. E sinceramente, tomara que ele nem saia mais, filho. Tomara que ele estreie, que jogue muito bem, que faça um gol ali para sacramentar a sua inauguração conosco, e dali em diante o Jardim passe a usá-lo com consciência. Ponto negativo acerca deste confronto, se é que tem, diz o seguinte: antes da bola rolar,
rolará uma festa da Betano. A Betano, que está completando 1 ano de patrocínio Master no Manto Sagrado, promoverá uma festa que durará meia hora antes da bola rolar. Teremos ali show do Dudu Nobre, com a charanga rubro-negra tocando os clássicos da torcida, teremos queima de fogos fora do comum, teremos show de raio laser, show de não sei o que, e teremos nas arquibancadas a presença do maior mosaico da história do futebol mundial. Estão prevendo um mosaico contínuo, não sei o que é isso, de não sei quantos metros de altura, de largura, não sei quanto. Cara, bagulho surreal. Bagulho surreal para comemorar essa presença da Betano. Parece até piada, né? Engraçado, né? Mas é verdade. Para celebrar a Betano, que paga 265 milhões de reais por temporada ao Flamengo. Lembrando que o contrato com a Betano vai até o final de 28. Desse modo, só de dinheiro fixo, a Betano vai colocar mais de 800 milhões, quase 1 bilhão nos cofres do Flamengo. Se tu colocar as variáveis, bonificação por isso, por aquilo, que o Flamengo participa de algumas variáveis, pode sim chegar a 1 bilhão. Somente com a Betano. Tu imagina um patrocinador que coloca 1 bilhão no clube. É muita coisa. Legal, parabéns Betano, parabéns Flamengo. Só que eu temo esse tipo de situação. Toda vez que a gente promove festinha prévia, a coisa desanda. Tomara que não seja o caso neste domingo, até porque temos que vencer para continuar perseguindo os porcos que voltou a jogar bem. Os caras não tomaram conhecimento do Santos na Copa do Brasil e venceram. Então todo cuidado é pouco. Tá certo, gente? Por hora é isso. Tamo junto. Sou Fábio Saúza. Saudações rubro-negras. Desculpa. E até o próximo vídeo. Lembrando que 17 horas tem live. Valeu. Muito obrigado.